a busca ativa. A gente sempre tem falado, né, dessa busca ativa dos nossos estudantes, mas agora nós estamos compreendendo que essa busca ativa ela é mais ampla do que a gente imagina, né? E quem tem nos feito entender isso? O Ministério Público, tá, pessoal? Então, o que nós vamos conversar aqui hoje não é uma coisa para atender um pedido da secretaria. É um pedido do Ministério Público mesmo, porque nós estamos agora dialogando com ele o tempo todo, né? Nesse sentido das informações sobre a questão da evasão, do abandono, da reprovação, da entrega dos kits alimentares. Então, eles estão sempre acompanhando. Então, para a gente fazer a coisa certa, não ter, para darmos as respostas, né, que eles esperam, nós vamos, nessa manhã, orientá-los sobre esse assunto. Nós tivemos uma reunião ontem, os chefes, né? Toda a CRE está envolvida nesse processo, né? Não é uma demanda que é só de um departamento. Nós todos, antes, essas informações que nós vamos socializar aqui com vocês, a gente já estudou elas, todo mundo está a par, né, dali da CRE, porque nosso trabalho é servir vocês da melhor maneira, né? Então, o que a CRE puder contribuir para que a gente alcance esses objetivos aí e possamos entregar o resultado esperado, nós estaremos aqui e lá, seja onde for, no WhatsApp, nós estaremos para servir, certo? Então, é uma pauta que vai ser iniciada pelo Luiz Carlos ou pela Marilene, um dos dois aí. Também teremos a participação do Sérgio, né? E vamos juntos estudar esses gráficos que o Luiz vai apresentar aqui para a gente agora, né? Talvez a gente nem tinha noção, né? Talvez você, enquanto gestor, nem tinha feito essa leitura dessas informações que nós vamos socializar agora com vocês, certo? Para a gente não perder mais tempo. Vamos lá, Luiz Carlos. Olá, pessoal, bom dia, né, a todos, a todas, sejam bem-vindos. Então, a gente vai ser bem objetivo e breve. Lembrando que essa reunião está sendo gravada. Posteriormente, eu vou fazer um resumo dessa reunião em forma de ata e vou mandar o link para que vocês possam preencher a presença de vocês via forms, tá? A gente vai fazer isso no grupo. E aí, nós dividimos, então, em 3 momentos. Então, nós vamos ter um primeiro momento com a Marilene. A Marilene, então, vai falar sobre dados, algumas coisas sobre busca ativa. Em algum momento a gente interage, né, Marilene? No segundo momento, o Sérgio vai falar sobre os princípios aí, as bases legais. E depois eu retorno falando sobre as orientações pedagógicas, tá? Então, vou passar agora a palavra para a Marilene. Não, porque é slide. Ela tá salva aqui no computador? Não, a gente vai falando aqui. Vou tirar a máscara porque eu vou ficar sem aqui. Pessoal, bom dia. Tá com... Não. É porque eles não falam. Então, eu vou falar com vocês da parte das orientações, da parte de sistema, falar desse processo da busca ativa. E, então, conforme a professora falou, né, toda essa movimentação, esse trabalho, essa demanda que nós vamos estar acompanhando vocês, ele está embasado tanto junto ao Ministério Público e também com a SEDUC. Vocês vão receber as orientações via e-mail, né, de todo o embasamento legal dessa ação, que ela já é uma ação que ela acontece agora com um trabalho, né, mais intenso, porque nós temos que fazer a busca ativa desse aluno e entender como que é feito esse processo. Então, no primeiro momento, aqui nós estamos falando busca ativa, ou seja, o aluno ele não pode ficar fora da escola. Então, todo aluno,
a escola vai ter que identificar onde esse aluno está e o porquê que esse aluno não está na unidade escolar. Então, semana passada nós tivemos uma reunião e foi apresentado dados de alunos considerando. Nós temos uma base de 2020, que eram os alunos que estavam matriculados nas unidades escolares. Nós tivemos um processo de renovação de matrícula, que essa renovação ela foi feita de forma automática, porque nós estávamos num momento de pandemia, e em cima desses dados consolidados, do que as escolas tinham de alunos matriculados, foi encontrado um percentual de alunos que estão fora da rede, alunos que eram matriculados em 2020 e que não estão com matrículas ativa em 2021. O foco, né, do nosso trabalho agora é identificar esses alunos, fazer uma busca desses alunos para que eles retornem para a unidade escolar, né? Porque se ele não está na minha e ele não está em nenhuma escola da rede, esse aluno ele está fora do contexto escolar. E dentro dessas informações, aqui a gente tem algumas ponderações referente ao trabalho que está sendo feito. Semana passada, alguns diretores já até identificaram antes, né, de receber o comunicado da parte da TI, vocês identificaram que lá no sistema foi feita uma alteração das nomenclaturas do movimento do aluno. Antes, no sistema, nós tínhamos a situação evadido e desistente, que ele configura o mesmo objetivo, porque é aquele aluno que deixou de frequentar. Para atender o mesmo conceito do EducaCenso, que é de onde parte todas as informações, né, de dados de IDEB, estatística, evasão das escolas, foi feita essa alteração no CIG e o termo evadido e desistente, ele foi substituído pela situação deixou de frequentar, ficando, né, com a mesma informação do EducaCenso. Só que o evadido e desistente, como ele passa a ser agora deixou de frequentar, ele é considerado também evasão escolar ou um abandono. E aí, nós vamos passar aqui para vocês os conceitos, porque agora nós vamos ter dois conceitos. Então, assim, eram termos que já existiam, mas que não tinha, às vezes, tanta divulgação, né? A gente trabalhava evasão escolar. Mas agora nós vamos entender a diferença entre o que é abandono e o que é evasão. E em cima desses dois conceitos é o que foi proposto, né, dentro dessa busca ativa. Então, considerando o conceito do MEC, o abandono, ele é quando um aluno deixa de frequentar a escola durante o ano letivo. Então, eu tenho um aluno que ele fez a matrícula e esse aluno sumiu, né? Aquele evadido, ele não conclui o ano letivo. Então, ele é considerado uma situação de abandono. Ele abandonou o estudo dentro de um determinado ano letivo. A evasão, ela tem já um conceito diferente, que ela ocorre quando o estudante ele para de ir nas aulas entre um ano letivo e o seguinte, que é o caso, né, desses alunos da busca ativa. Então, quando eu tenho um aluno que ele matricula, no decorrer do ano, parou de frequentar, considerado abandono escolar. Esse aluno, ele matricula, para de estudar ou reprova, no ano seguinte ele começa, ele para, no outro ano ele começa, ele para. Então é aquele aluno que a gente chama assim, ele é ping-pong, você consulta a situação do aluno, ele tem 3, 4 anos na mesma escola, ou ele é evadido, né, que era o termo que a gente tinha, ele está lá como deixou de frequentar 2 anos seguidos, ele está reprovado 2 anos seguidos, mas ele nunca conclui o tempo de escolaridade dele. Então, esse aluno ele é configurado como uma evasão escolar. E aí a gente tem aqui, né, um resuminho bem para a gente entender, né, porque aí a escola vai ter que começar a entender esse conceito a partir de agora. Abandono, ele desliga da escola, mas retorna no ano seguinte. A evasão, ele sai da escola e não retorna mais. Então, assim, na medida que ele vai ficando reprovado, evadido, ele desiste, né, de estudar. Aí ele sai do âmbito escolar e ele não dá continuidade, né, dos seus estudos. Dentro desse conceito, foi apresentado para nós na reunião
os dados por regional. Então, Goiânia fechou o ano letivo, deixa eu voltar aqui, com 59.923 alunos. Desses 59.923 alunos, na primeira base de dados que foi coletado para fazer esse estudo, Goiânia tinha 6.597 alunos que não tinham retornado de 2020 para 2021. Então, nós tínhamos um índice de mais de 10% de alunos que estavam fora, né, do contexto escolar. Pegando a primeira base de dados que foi coletado pela SEDUC, até fazer a planilha final, que é a que nós vamos passar para vocês, nós chegamos no final de 5.320. Mesmo assim, a gente ainda tem quase 10% de alunos fora da escola. Esses 5.320, eles não rematricularam. Ou eles podem ter sido rematriculados, porque foi feita uma matrícula, né, automática, mas a escola identificou que esse aluno, por sei lá qual motivo, ele não frequentou durante os 30 primeiros dias consecutivos, e a escola pode ter efetuado o cancelamento da matrícula, atendendo, né, o que está lá na portaria do reordenamento, que 30 dias com falta consecutiva, né, o aluno pode ter tido a matrícula cancelada. Só que agora, o Ministério Público, né, e a Secretaria, e a CRE também, nós precisamos comprovar se esse aluno foi cancelado, porque ele não frequentou, ele não compareceu na unidade escolar, qual o trabalho que foi feito pela escola para tentar identificar esse aluno, por que ele não retornou, qual o motivo do não retorno, da não frequência, da não permanência dele na escola. Então, são esses 5.320. Alguns a gente já identificou, porque a gente fez uma análise desses dados. Aluno que estava matriculado, renovou automático, não frequentou por 30 dias, a escola fez o cancelamento dele. Então, ela vai ter que comprovar e justificar que houve um trabalho de busca desse aluno para ver se realmente ele não ia retornar para a unidade escolar. Desses 5.320, nós temos um índice aqui de 2.540, que aí a gente tem quase 50% desses alunos do ensino fundamental. Então, são alunos que são considerados menores de idade. Então, a família, ela tem também um dever desse acompanhamento, mas a escola, depois a gente vai falar dos preceitos legais, de fazer o comunicado dessa infrequência ou desse baixo rendimento desses alunos, porque quando a gente pega 2.500 dos 5.300, a gente está trabalhando com 50% dos alunos do ensino fundamental. E aí vocês vão receber a relação desses alunos, né? Vocês vão ter as informações, quem são, né, os alunos que estão vinculados em cada escola com esse índice de evasão. E 2.780 do ensino médio. Dentro do ensino médio, aqui a gente vai ter os alunos tanto do ensino médio quanto os alunos da EJA. Desse total de 5.320, a gente pontuou por situação de alunos. Então, quando eu pego 5.320 alunos, nós identificamos que 2.940, eles foram considerados aprovados no ano de 2020. Então, 2.940 alunos aprovaram, tiveram o rendimento favorável e resolveram não estudar, né? Abandonaram os estudos, não rematricularam, ou esse aluno ele foi para uma outra rede. É o que nós precisamos comprovar onde estão esses 2.940 aprovados. 28 desses alunos, eles foram aprovados por reclassificação. Então, foram aqueles alunos que no final do ano a escola identificou que ele não fechou o ano letivo, ele foi convocado para fazer a reclassificação do REAMP, voltou na escola, fez a reclassificação, mas ele não permaneceu na unidade escolar. E aí a gente questiona, esse aluno ele só foi na escola fazer a reclassificação para entender que ele poderia ser aprovado e abandonou, né? Evadiu da escola, não retornou, não permaneceu na unidade escolar. Nós temos 45 alunos que ainda estão com status cursando, então a escola,
ela não finalizou o ano letivo desses alunos, desses 45, e aí a gente precisa identificar por que esses alunos não estão com a situação finalizada. Ele está faltando nota? Ele está reprovado por falta? Não foi feito um chamamento desses alunos para participar da reclassificação do REAMP no início do ano, que tinha um prazo para ser feito esse processo? Por que esses alunos ainda estão com a situação em aberto? Então, a escola vai ter que identificar o que aconteceu com esse aluno. Ou ele ficou cursando 2020 porque não conseguiu localizar, e 2021 não conseguiu contato com ele também. A gente tem que resolver a situação de 45 alunos. Até porque esses 45 alunos, com certeza, ele foi dado uma situação para ele lá no Educacenso. Porque aqui a gente está trabalhando com dados e que está vinculado no Educacenso. Eu dei situação para esse aluno, a situação que foi informada para ele está correta? Então, são pontos que a escola precisa analisar, porque se tiver a informação no Educacenso, ela foi dada indevida, nós vamos ter um prazo para fazer essa correção. O sistema, ele abre semana que vem, vai ficar aberto por 15 dias para retificação do Educacenso. Então, toda a movimentação que a escola estiver fazendo, ela tem que estar vinculando as informações também no censo escolar, porque eu não posso ter uma informação no CIG, referente à situação de aluno, e uma outra situação no Educacenso. 1.333 alunos foram informados lá no CIG que deixaram de frequentar. Então, é aquele aluno, né, que é o considerado o aluno que estava no sistema, estava estudando até um determinado momento e depois ele evadiu, abandonou dentro daquele período letivo. 150 alunos ficaram de progressão parcial. Também a mesma situação. Progressão parcial é um aluno aprovado com dependência em alguma disciplina, mas ele tem um conceito aprovado não concluinte. Esse aluno também, ele entra naquele conceito ali dos 2.940. Foi aprovado e deixou de estudar? Não retornou, não vai dar continuidade nos estudos? E 824 alunos reprovados. Então, na planilha que vocês vão receber, ela vai com a relação dos alunos e tem como vocês filtrar cada uma dessas situações, né? O que a escola tiver dentro daquela situação, vocês conseguem fazer essa identificação dos alunos. Pegando aqui, nós fizemos uma divisão, né, das 110 escolas, porque nós temos 115, 5 são núcleos que não têm escolarização, né? Então, essas 5 escolas, elas estão fora da planilha, né? Vocês não vão conseguir identificar, que são os casos do CAP, CAS, NAS, NAE e o NALI por ser núcleos. Então, nós estamos trabalhando somente com as escolas que têm rendimento e movimento dos alunos. Então, dessa planilha que a gente vai passar para vocês, nós pegamos aqui no primeiro bloco as escolas que têm o maior percentual de alunos para a busca ativa. E aqui a gente está trabalhando com um patamar de 200 alunos, com escolas que têm, em média, 200 alunos até 90. Então, esse primeiro grupo aqui, então, são as escolas que têm o maior número de alunos para serem identificados, entre 90 a 200 alunos. Então, aqui a gente fez uma tabela para mostrar para vocês, considerando o número de alunos. Então, o azul é o número de alunos que estavam matriculados em 2020, e o vermelho é o número de alunos não matriculados, que são os que nós precisamos fazer o trabalho da busca ativa. No segundo bloco, nós pegamos as escolas intermediárias, que está abaixo de 90 até 60. Também a gente tem um grupo bastante grande, né, que precisa ter um foco, identificar esses alunos e fazer, né, o trabalho de busca ou documentar por que esse aluno não retornou na unidade escolar. E o último grupo, que é um grupo que está abaixo de 40 alunos, né, que vai até a escola que tem 2 alunos. Mas também ela não é porque ela tem 2 alunos que ela deixa de ser importante, né? Que esses 2, mas só 2 alunos que eu tenho na minha escola, eu tenho 200 alunos matriculados e só tenho 2. Tá, 2, mas são 2 alunos que estão fora da rede. E é esses 2 alunos que nós precisamos buscar entender o que aconteceu com eles.
Só um pouquinho. Marilene, fala para o Luiz que está muito barulho aí na sala. Luiz! Está muito barulho. Luiz, e o microfone do Sérgio também está desativado, viu? Não, o microfone dele, ele tem que ativar lá. Ele está habilitado. Ele tem que ativar. Deu certo. Tá. Então, fechando aqui, né, que a gente passou aqui os gráficos para vocês, como que vai ser feito esse trabalho? Porque depois o Luiz vai passar as informações, né, com passo a passo para vocês. Nós vamos encaminhar para vocês uma planilha. Marilene, Oi? só um pouquinho. Depois o Luiz vai voltar nos gráficos, porque passou muito rápido, né? Eu queria só para a gente mostrar para eles um pouquinho, né, de como existe muita, tem aquela escola que tem pouco, mas há aquela que está com um número gritante. E isso é um ponto de atenção mesmo. Tá. Então, vamos voltar aqui no primeiro gráfico, que são o grupo das primeiras escolas, que ela começa a escola que tem um percentual maior, 214, são 214 alunos que não retornaram para 2021, que nesse primeiro grupo, conforme eu disse, são escolas entre 200 a 90 alunos. Então, a gente pegou um bloco de escolas mais gritantes. Então, essas primeiras escolas do primeiro slide, então, são escolas que precisam ter um foco maior, né? Um foco maior de identificar, porque ela vai ter um trabalho maior, ela vai ter que fazer uma busca de alunos, um quantitativo maior, ou seja, ela tem que começar isso já é hoje, né? Essa busca já está acontecendo, mas a gente está vendo que essa busca ela não está surtindo o retorno do aluno para a escola. Então, ela precisa já monitorar aluno por aluno, porque 214 alunos, e aí aqui quando a gente fala assim, 214 alunos, eu posso considerar uma escola, né? A gente tem escola que ela tem 214 no total de alunos. Então, é como se eu tivesse uma escola com alunos que não retornaram. Então, zerou o quantitativo dessa unidade escolar. Tem escolas com 140, com 100 alunos, que se a gente fazer um patamar, a gente identifica assim, é um turno de uma escola que não retornou para 2021. Então, essas escolas com um número maior, ela tem que fazer um foco e identificar e tentar trazer esse aluno. E aí, quando a gente fala aqui na questão do aluno que não retornou, a gente tem impacto. Eu tenho impacto da verba da merenda, eu tenho impacto na verba da PDDE, pró-escola, tenho impacto em gratificação do grupo gestor. Então, às vezes a escola, ela não consegue fazer elencar o problema que está quando assim, o porte da minha escola caiu. Mas o porte da escola caiu, não foi aleatório. Se o porte caiu, é porque a escola perdeu um quantitativo X de aluno. Um aluno, ele faz diferença para o porte da unidade escolar e para a gratificação do diretor. Se eu perco 200 alunos, então, essa redução, ela vai ser uma redução mais drástica. E aí, às vezes, quando chega, né, a acontecer essa situação, não chega, a escola às vezes não analisa o que eu deixei de atender de um ano para o outro. O que eu tinha em 2020, estou em 2021 e que fez eu, né, reduzir esse percentual, esse porte da minha unidade escolar. Então, a gente precisa que essas escolas, elas façam, né, assim, um trabalho, porque você retornar 200 alunos, você está mantendo quase que um turno, mantendo uma escola de uma escola menor que a gente tem, que tem 200 alunos. Então, é isso, né, essas escolas aqui, a gente vai ter um foco em cima delas, porque são escolas que a gente precisa analisar o que está sendo feito, né, o trabalho que está sendo realizado para a permanência dos alunos na unidade escolar. Mais alguma ponderação, professora? Pode passar.
sai. Então, aqui a gente... Oi? É só deixar claro aqui para os colegas que esses gráficos serão enviados para vocês até com um encaminhamento. Qual encaminhamento? Para você ver as escolas que são próximas à sua região e que, às vezes, teve um sucesso maior na questão da busca ativa, e vocês podem socializar as experiências exitosas, né? Então, fica aí esse encaminhamento, tá bom? Então, aqui a planilha. Como eu vou falar da parte técnica, né? Como que o processo vai se chegar até vocês, e o Luiz depois fala, né, do acompanhamento pedagógico que vocês vão ter que fazer aí com as evolutivas. Então, nós vamos encaminhar para vocês. Aqui a gente fez uma planilha, vocês não vão conseguir visualizar muitas informações, porque a gente está trabalhando de dados. E aqui a gente vai pedir, né, que é uma recomendação, e quando a gente fala pedir, a gente sabe que vocês têm esse zelo. Essa planilha, ela é uma planilha que contém dados de aluno, endereço, telefone, então são dados pessoais, e esses dados, eles devem ser mantidos em sigilo. Quando a gente fala sigilo, e sempre a gente, quando tinha essas informações, a gente sempre deixa claro, dados de aluno, ele não pode ser repassado para terceiros. Então, muitas das vezes, a escola até passa o nosso telefone para o pai ligar para saber onde que o filho está. Essa informação, ela não pode ser dada em hipótese nenhuma. Então, não adianta pedir para ligar na CRE, liga, fala com o fulano, com a ciclana, que vai verificar onde seu filho está. Nem se o pai chegar aqui na CRE com o documento dele, a gente não passa informação, porque eu não tenho nenhum documento legal que me fala que se esse aluno está com o pai ou está com a mãe. Se eu passo uma informação e alguma coisa aconteça com esse aluno, a responsabilidade ela recai sobre nós. Da mesma forma que ela pode recair sobre a unidade escolar. E aí a gente sabe que tem várias situações. O aluno mora com o pai, o aluno mora com a avó, o aluno mora com a tia, ou seja, tem N situações ali dentro do contexto familiar. Mas essa planilha, ela vai ser direcionada individualmente para cada unidade escolar. Então, a gente não vai passar uma planilha geral para a escola identificar qual é o aluno que está na minha, qual é o aluno que está na sua. Ela vai ser individualizada. Vocês vão receber essa planilha através do tutor, porque a gente tem 110 escolas. Então, o trâmite de envio dessas planilhas, a gente está fazendo a divisão escola por escola, né? Pegando a planilha geral, fazendo a divisão em 110 unidades escolares, e para poder enviar individualmente para cada escola. Fechando a reunião, nós vamos passar para os tutores, porque os tutores, eles são parceiros dessa ação, ele vai estar acompanhando as escolas, né, que eles fazem o acompanhamento, e ele vai direcionar individualmente para cada escola. A escola recebeu, ela é de conhecimento do grupo gestor e do administrativo, ela não pode, né, perpassar por toda a escola, né, eu não vou divulgar isso com... chegou aqui... Não, esse dado sigiloso, gente. Isso foi pedido na primeira reunião que a gente teve na sexta-feira. O cuidado, o zelo com essas informações, tá? Porque aqui nós estamos tratando de vidas, de pessoas, então esses dados não podem ser divulgados. Então, dentro da planilha, vocês vão ter elencado a escola com o nome do aluno, a relação que ele era matriculado em 2020, a série que esse aluno estava, vai ter a situação que ele foi finalizado em 2020, né? Se ele foi aprovado, reprovado, deixou de frequentar, se ele foi para a reclassificação do REAMP, aquelas situações que eu pontuei para vocês anteriormente. Dentro da planilha, vocês vão ter dois campos para vocês informar o que aconteceu, justificar o que aconteceu com esse aluno. Então, você fez o trabalho com o aluno A. Esse aluno retornou para a unidade escolar, você vai informar lá na planilha que sim e vai justificar o que foi feito, né? Se ele foi matriculado, que dia que ele matriculou, que dia que ele foi, né, resgatado pela escola. Da mesma forma, vocês vão ter que informar também na planilha o aluno que não retornou para a escola. Então, eu tenho na minha escola 33 alunos. Eu fiz o trabalho com os 33, 30 eu consegui
resgatar e ele retornou para a unidade escolar. Então, eu vou informar os 33 como sim que retornou para a escola e vou fazer a justificativa, que essa justificativa ela é obrigatória. Os 3 que não retornaram, eu vou informar que não e vou justificar. Uma atenção. Quando eu colocar ali na planilha que o aluno retornou, eu tenho que estar lembrando que essas informações ela tem que estar registrada no dossiê do aluno, e aí o Sérgio vai falar desse registro depois. Eu tenho que ter dados verídicos, dados fidedignos, porque essa ação ela pode sim levar de uma verificação em loco nas unidades escolares. Então, não adianta o diretor colocar assim, ele voltou, o aluno voltou. Aí, se a gente chegar na escola e for fazer essa identificação e não conseguir localizar o registro, a documentação, tudo que foi feito, a escola está dando uma informação verídica, né? Uma informação falsa de uma ação que foi proposta para a unidade escolar. Então, toda ação que vocês fizerem individualmente, aluno por aluno, ela tem que ter documento, ela tem que estar registrado na escola. Não é simplesmente preencher a planilha e colocar sim ou não e colocar uma justificativa aleatória. Essa justificativa ela tem que estar embasada em documentos que vai ficar arquivado na unidade escolar. Porque isso vai ter, sim, né, um trabalho de monitoria in loco nas unidades escolares. E aí depois pode ser a CRE, pode ser a SEDUC, pode ser Ministério Público. Ele chega na escola e faz a verificação, cadê o registro? Não tem nada registrado. A escola ela está passando informação, né, que não condiz com a realidade. Então, a gente pede bastante cuidado com essas informações, que elas fiquem registradas na escola, documentada. Tudo que vocês colocar na planilha, que tenha documentos que comprovam, né, a ação que foi feita pela unidade escolar. Então, vocês preencheram, né, fez a busca dos alunos, preencheu a planilha. Vocês vão devolver essa planilha para nós via SEI. Vocês vão receber um processo, com as orientações no SEI, com o número do processo que vocês vão devolver as planilhas dentro desse SEI. Então, a escola vai fazer o despacho, formando, né, que está enviando a planilha para nós. Nós vamos conferir se tem todas as justificativas em cada planilha. Então, o nosso trabalho ele é um trabalho da gente, nós vamos ter que filtrar essas informações, condensar os dados, jogar na planilha da SEDUC para fazer a devolutiva da CRE. Então, nós vamos receber 110 planilhas para condensar numa única, para encaminhar para a SEDUC. E aí, a gente vai chegar na questão do prazo. O nosso prazo, ele é curto, tá? Nós temos poucos dias para esse trabalho. O prazo não foi dado por nós, o prazo ele já veio, né, da secretaria. O prazo que a CRE tem para encaminhar a planilha consolidada é dia 5 de maio, da segunda-feira. Nós vamos colocar para vocês enviar a planilha para nós até o dia 29, que dá na quinta. Porque dia 29, se eu já conseguir receber, se eu já recebi um número maior de planilhas e eu tiver que cobrar, eu tenho certeza que a gente não vai ter que ficar ligando para a escola cobrando planilha. Olha, você não enviou a planilha. Eu tenho a sexta-feira para consolidar esses dados e enviar na segunda, dia 5. Então, a gente tem, da mesma forma que vocês têm um prazo curto, vocês têm um prazo para trabalhar com a escola que tem um número maior, 200. Nós temos que fazer uma análise e trabalhar com 5.300 alunos. Então, a gente precisa do cumprimento desse prazo. As informações, vou reforçar, ela vai via SEI, vocês vão devolver a planilha preenchida. E aí, eu até já coloquei uma observação. Renomeie a planilha com o nome da escola, para ficar fácil a identificação para nós, porque são 110 escolas que nós precisamos fazer esse trabalho. Faz o despacho com o que foi feito, né, informando quantos alunos eu tinha na planilha, desses 33, quantos eu consegui retorno para a escola, quantos que eu não retornei. A justificativa fica dentro da planilha, né? Vocês lá dentro do despacho é só para informar o que eu tive de positivo e o que eu não tive, né, positivo no retorno desses alunos. Deixa eu agora... Você agora. Sérgio,
Agora tem que ver. Pergunta, Sérgio, na escuta. Sérgio? Sérgio? Olá. Está me ouvindo? Sim. Vou passando aqui os slides para você. Certinho. Muito bem, bom dia a todos. Nós vamos relembrar um pouquinho da fundamentação legal sobre tudo isso, para vocês terem base, né, sustentação, até mesmo caso sejam questionados. Mas o mais importante aí é saberem que há uma fundamentação legal para tudo isso. Não é só uma invenção da Secretaria ou da Coordenação Regional de Educação. A legislação nos aponta isso, essa fundamentação. Então, no próprio slide que está sendo exposto aí para vocês, né, todos estão conseguindo visualizar aí, ou vocês estão conseguindo visualizar o slide, na parte da legalização. Isso, bases legais. Muito bem. Já no próximo slide aí, esse da bases legais, então nós temos aí a Lei 8.609, nosso famoso ECA, artigo 56. Esses casos aí são casos em que temos que acionar o Conselho Tutelar, apenas nesses casos. Desde já, abrindo parênteses, antes de expor esse aspecto específico, a Marilene já foi clara sobre o aspecto de não expor a planilha com os dados pessoais dos alunos ao Conselho Tutelar. Tem unidade educacional que simplesmente pegaram esses dados em outras CREs, né, no interior, por exemplo, e mandou para o Conselho Tutelar, mandou para o Ministério Público, mandou para o Judiciário, não pode. São dados específicos, dados privados, dados pessoais, e tomem muito cuidado com a exposição desses dados em relação a outras instituições. É claro que dentro da escola, né, para as pessoas responsáveis que vão atuar no campo, tem que ter o acesso. E o tratamento tem que ser sempre individualizado. Cuidado com a informação privada no coletivo. E é esse o dano jurídico que nós temos, informação privada no coletivo. Então, nesse artigo 56, nós temos os casos isolados e acionamos o Conselho Tutelar, vocês sabem bem disso, estamos apenas revisando com a fundamentação para saber onde é que estão, até mesmo para poder justificar para os pais. Maus tratos envolvendo seus alunos. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Muito bem, vamos parar um pouquinho em duas partes aí, faltas injustificadas e evasão escolar. Né? As faltas injustificadas, sabemos do que se trata, quando não há nenhum tipo de atestado ou justificativa legal. Esse injustificado que está constando na legislação, refere-se a justificativas legais. Né? Então, aí nós temos os atestados médicos, nós temos exames, né? Nós temos caso de falecimento, onde se acompanha, que é o óbito, né? E alguns outros aspectos que o próprio ECA vai descrever e outras legislações, como a Constituição Federal. E de evasão escolar, que já foi exposto muito bem aí pela Marilene, no caso do aluno que não matriculou para o ano seguinte, é um caso de evasão escolar. Então, esse caso, e de forma individualizada, friso nessa expressão, individualizada, deve-se acionar o Conselho Tutelar. O que não pode fazer é, olha, eu estou com 15 casos de evasão escolar, nós já tentamos aqui, e eu vou encaminhar isso aqui tudo para o Conselho Tutelar. E aí, juntando um pacotão todinho, né, uma planilha com os 15 nomes, com os 15 dados, e já encaminha tudo isso para o Conselho Tutelar. Não faça de forma coletiva. A ação, ela precisa ser individualizada, e cada ação individualizada tem um contexto, tem um assunto, tem uma situação, tem uma especificidade que precisa de ser atuada, trabalhada junto ao Conselho Tutelar. E nesse inciso 2º, artigo 56 do ECA, diz que esse ato é esgotar os recursos escolares, né? Quando nós falamos sobre recursos escolares, vamos parar um pouquinho aqui também e abordar isso. Aí vocês fazem, às vezes, as ligações, e eu tenho certeza que muitas escolas fazem, além de saber, já fazem isso,
Tem determinadas famílias que até questionam, por que vocês já acionaram o conselho tutelar e etc e tal? A legislação nos impõe isso. Agora, o mais importante desses esgotados os recursos escolares, que vão ser cobrados depois no Ministério Público, no Judiciário, para as famílias que entram, instituições como a Secretaria de Educação, que teremos que justificar agora, logo a seguir, é o comprovante desses esgotados recursos escolares. É muito importante o comprovante. Eu só fiz uma ligação e já esgotei os recursos escolares. Não é esse o caminho. É muito importante o comprovante. Agora, tem pais que, às vezes, você não localiza. Tem pais que têm dificuldade de atender uma chamada da escola. A gente conhece aqui a realidade de muitas famílias, e assim por diante. Aí, o mais importante é vocês descreverem isso numa ata, por exemplo, e será encaminhado para vocês um processo com essas informações gerais, e nesse processo tem um modelo de ata, tá? Até nós vamos já conversar sobre esse modelo de ata aqui também, para vocês não terem nenhuma dúvida sobre como fazer uma ata no sentido legal, sem aparente vícios, para que possamos ter sucessos em várias demandas que nós geralmente nos encontramos, tá? Então, muito importante esse fato dos esgotados recursos escolares terem essa ata com as informações e as ações que a escola desenvolveu, juntamente assinada com o conselho, e assim nós vamos poder auxiliar a escola em várias outras instituições que têm nos cobrado. Elevados níveis de repetência também é um dos motivos que nós acionamos o conselho escolar, né, ou tutelar, conselho tutelar. Muito bem, então, quanto aos estudantes maiores de idade que foram localizados e optarem por não retornar após o contato e a ação de conscientização da escola, cabe ao gestor registrar o motivo do não retorno na planilha. A planilha que a Marilene fez referente, né, que estará de acesso a todas as unidades escolares, nós precisamos acrescentar nela essa justificativa, né, aos estudantes maiores de idade que não foram localizados e optarem por não retornar, e após esse contato, a ação da unidade escolar. Muito bem, nós vamos ter que apresentar informações e comprovantes sobre as nossas ações dos casos não sucedidos. Acreditando na competência das nossas escolas e dos nossos gestores, eu acredito que resolveremos quase todos os casos de abandono e evasão, pelo menos essa é a esperança, né? E os casos, então, que não tivermos êxito, juntem o máximo de comprovantes possível para nós. Prints de WhatsApp, fotos, prints de WhatsApp hoje em dia tem sido muito importante. Fotos, e principalmente, nosso principal documento, que é justamente essa ata assinada pelo conselho e demais envolvidos, tá bom? Comprovante de matrícula e alguns outros requisitos que nós vamos poder organizar. Passando esse slide para um próximo, muito bem, uma outra legislação importante é que vocês podem se basear para essas ações, né, para essa atuação, no caso de acionar conselho tutelar, de família ficar indignada, vocês puramente estão cumprindo com um dever legal, institucional, pessoal, no sentido de ser um diretor, de ser um corpo que gere a unidade educacional e que são protetores do coletivo, né, da legalidade, atuando sob o princípio da legalidade. Então, na Lei 9.394, nós agora estamos falando da LDB, e a LDB também traz com ênfase, né, eu vou destacar aqui o inciso 4º, vocês podem olhar aí para o inciso 4º, e também para o inciso 5º, zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, mas principalmente o inciso 5º, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Nós temos também o inciso 3º, sobe um pouquinho aí, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos
Então, todos esses 3 incisos aí são fundamentais para essa busca ativa, para o cumprimento do dias letivos da unidade no coletivo e no individual, de cada docente cumprindo aí seu plano de trabalho, né? Um outro aspecto aí, pode passar esse slide para nós? O inciso 6º, né? Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processo de integração da sociedade com a escola. E o 7º, informar pai e mãe conviventes ou não com seus filhos, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência, o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Então, aí no 7º, nós temos a ênfase, né, desse texto, onde fala da frequência, que é sobre o que nós estamos tratando aqui. Essa busca ativa que vai solucionar, ou pelo menos atuar de uma forma firme contra o abandono e contra a evasão. Então, vocês têm todo um respaldo legal para essa atuação, essa busca ativa é em cumprimento a essas legislações também, e podem observar que seja plano de trabalho, seja carga horária, aquela que nos é colocada pela Secretaria de Educação, por exemplo, em conjunto com o MEC, por base da LDB, nós precisamos de executar. Mas agora, em foco, em tema, nós temos que atuar firmemente para reduzir essa questão do abandono e a evasão. E é claro que, além desses aspectos legais, já anda acontecendo, agora compartilhando uma experiência uma experiência com vocês. No meu departamento já tem ido muitas pessoas em busca de mais aulas. Por quê? Porque está reduzindo de forma severa em algumas escolas as turmas. E, às vezes, um pouquinho mais de atenção a essa ação, sei que muitas escolas já estão fazendo, né? Às vezes, um pouquinho mais de atenção a essa ação, aquelas que ainda não estão dando tanta atenção, poderá, inclusive, sustentar, recuperar, melhorar esse quadro de diminuição drástica de alunos que está ocorrendo em muitas escolas públicas estaduais. É claro que tem vários fatores sobre isso, né? Claro que tem vários fatores, mas o mais importante é que precisamos demonstrar que esgotamos esforços nessa busca ativa, que esgotamos os nossos meios, como diz lá o ECA, para poder atuar e ter essa família em conjunto conosco. Muito bem, deixando esse slide, partindo aí para... Aí nós temos um modelinho de ata, se vocês, quem puder ampliar aí, você pode ampliar. Esse modelo de ata aí foi construído, e na verdade é um modelo que nós usamos no próprio departamento, ok? Esse modelo de ata nós usamos... Esse tipo de ata vai para o judiciário, esse tipo de ata vai para o Ministério Público, esse tipo de ata vai para vários órgãos fiscalizadores, né, legisladores e assim por diante. E ele foi construído justamente para evitar vícios. Lembre-se que, às vezes, em vários casos, nós demandamos, nós temos litígio, seja com família, seja... né, com o próprio aluno, que é maior, seja com instituições, tem muitas instituições que cobram da escola essas ações, e nós precisamos de uma ata resguardada juridicamente, com cuidados jurídicos. Essa é uma ata com cuidados jurídicos. Então, observe nessa ata, ela possui o logo, né, para poder identificar o documento com clareza. Esse logo aí, é claro que vocês vão colocar o da escola, lado esquerdo, como muitas escolas já fazem, e aí tem a Coordenação Regional de Educação de Goiânia, e logo após a Secretaria de Estado de Educação. Muito bem. A ata de número é muito importante. Uma ata oficial, ela não é ata sem numeração, ela precisa ser numerada. Então, a ata de número 1, 2, 3, 4. Lembrando que todas as nossas atas, elas são digitadas. Não trabalhamos mais com atas, há muito tempo, inclusive, com atas manuscritas. E é um pedido que eu quero fazer para vocês. Não abandonem, se possível, né? Obviamente, uma imposição, se possível, as atas por escrito.
O que acontece nas atas por escrito? Dificulta muito o trabalho para os analistas. Agora eu estou falando de forma geral, seja por colocar um servidor à disposição, seja por apresentar algum tipo de situação complexa da unidade educacional, ou nesse caso do abandono e da evasão, que vocês vão utilizar também essa ata, para poder registrar, escrever as suas ações, o que de fato desenvolveram, façam digitada, né, para não gerar dúvidas, ambiguidade quanto à interpretação, para não haver ali desorganização. Existem muitas atas organizadas. Chega a ata para nós com lápis, com rasurada, né, apagado em determinadas circunstâncias, recortada numa parte e recomeçando numa outra linha com letras diferentes e assim recortando a palavra, quando geralmente é manuscrito. Então, façam atas digitadas. E vocês até agora têm um recurso, equipar. Eu espero que pelo menos quem produz as atas aí tem um notebook para participar das reuniões, ou não falte para ele um computador para ele poder redigir as suas atas, seja em qualquer lugar. Geralmente, um notebook ele faz muito bem esse trabalho, porque onde tiver uma reunião, esse notebook está lá para poder redigir uma ata. Tá? Então, essa ata precisa ser numerada, ata de número tal, da reunião com o servidor da escola, senhor fulano, então tem o nome completo, que aí é o que nós chamamos de qualificação, precisa de uma qualificação, nome e alguma outra característica, profissão ou endereço dessa pessoa, o que é muito importante, juntamente com, aí faz a citação de pelo menos as principais pessoas que estão reunidas ali, né, em conjunto com essa pessoa, para deixar claro, transparente, como que está sendo realizado, de qual forma está sendo realizada essa reunião. O como e a forma, às vezes, é mais importante que o conteúdo, tá? Porque existem uma série de situações que podemos esbarrar e trazer prejuízo para nós se nós não atendermos o como e a forma. Não basta só o que, o conteúdo, mas a forma que se faz, o como se faz, tudo isso é analisado diante um processo, diante uma reunião, diante uma demanda, diante um litígio e assim por diante. Início. Observe que está em negrito a parte ato de número, até mesmo pela importância. Está em negrito também início da reunião, o horário. O horário é fundamental para a relação com outras questões que se faz no processo. Observe que quando se existem demandas delicadas e que às vezes podem gerar dúvidas sobre quem tem a razão, quem tem a verdade, os detalhes vão fazer extrema diferença. Os detalhes enquanto material, que é o conteúdo, é o que de fato está acontecendo, o que está escrito, e os detalhes enquanto atos formais. O que são os atos formais? É a forma, então, que você faz. Como eu disse para você, é sempre analisado em dois caminhos cada documento. A matéria, que é o conteúdo, e a forma, né, que é o método que se utiliza para desenvolver aquele aspecto. Se nós acertarmos no conteúdo e pecar na forma, então nós teremos um prejuízo. Tá? Se acertarmos na forma e pecar no conteúdo, também prejuízo. Temos que caminhar com os dois em conjunto. Então, a ata de número, demonstrando a qualificação da pessoa, quem está presente, pelo menos as principais pessoas. Início. Às tantas horas, no local tal, muito importante esse aspecto do local, para demonstrar, inclusive, aí que houve preocupação com a privacidade, houve preocupação com a exposição e assim por diante da circunstância. Então, no local tal, no dia tal, não pode faltar, obviamente, né? Assunto. O assunto, todos vocês sabem trabalhar muito bem com isso, né? De forma bem objetiva, simples, em uma só frase, do que se trata. Por exemplo, evasão do aluno José Marques, né? Contexto. O aluno José Marques não matriculou em 2019 para o ano de 2020, por termos recursos. Bom, você trabalhou ali um contexto sobre a situação,
que vai contribuir para qualquer órgão interpretar sobre isso. Síntese. Agora você descreve, né, de forma muito pontual, direta, objetiva. Objetivo não significa carente de informações, objetivo não significa simplório, né, superficial, nada disso significa objetivo. Mas, enquanto síntese, você usa as palavras corretas para descrever o ocorrido. E agora vem um item muito importante para uma ata. Qual foi a conclusão e qual foi a resolução? Tem casos, talvez, que não tenha resolução, mas tem uma conclusão. Mas é muito importante descrever a resolução. Por exemplo, no caso de abandono e evasão, vocês descrevem, né, embora a unidade educacional esgotado as possibilidades e os recursos de encontrar o aluno, de ir atrás e assim por diante, se houver esse caso, encaminhem-se agora os autos para a Secretaria de Educação, Coordenação Regional de Educação, que é uma resolução, para orientação, para providências e assim por diante, quanto a esse caso específico. Né? Então, diante do exposto, o que vocês descreveram lá em cima, a conclusão foi que o aluno não foi encontrado, por exemplo, se for esse caso, e agora uma resolução é encaminhar para o órgão competente, para dar continuidade. Às vezes, esse órgão competente, inclusive, é o próprio Conselho Tutelar, se abordar dentro daqueles casos que nós pontuamos aqui. Né? Encerra-se a presente às 0 horas e então, agora, o horário do encerramento, quem registrou a ata, não me mandem ata e para cá, seja para qualquer assunto, e vocês nos mandam muitas atas, sem o nome da pessoa que fez o registro da ata. Geralmente, é uma das primeiras pessoas que nós conversamos, quem fez o registro da ata. Quando não tem o registro da pessoa, o nome da pessoa, quem fez o registro de uma ata oficial, então nós já temos um vício, tá? E determinadas instituições já podem arquivar todo o processo, que às vezes nós temos interesse, porque simplesmente não tem o nome de quem fez o registro da própria ata. E esta ata foi lida e aprovada por todos os presentes, uma outra frase extremamente fundamental. A assinatura de todos os presentes, ok? E se alguém se recusou a assinar, podem fazer tranquilamente uma observação, depois a própria caneta, se for o caso, que fulano esteve presente, no entanto, recusou-se a assinar. Essa observação, ela pode ser feita na própria ata. Principalmente nesses casos, que às vezes a família vai posteriormente, aí chega um determinado momento, eles não querem assinar, ok? Faz a observação de que não quiseram assinar, e as muitas testemunhas que estão presentes, lembrando que toda reunião precisam fazer com pelo menos 2 ou 3 pessoas, né, para servir como testemunha, dependendo da circunstância, do caso, e assim por diante. Então, você tem aí tópicos e passos importantes para poder descrever um documento sem vício qualquer. Tá bom? É uma ata que não foi criada por agora e, assim, devido à situação do abandono, é uma ata que é extremamente aceita em todos os recursos. Bom, a minha parte finaliza aqui. Alguém levantou a mão aí, mas acredito que quem está administrando depois vai organizar essa questão das participações. Mas tivemos acho, algumas mãos levantadas aí. Obrigado a todos. E depois nós vamos respondendo ali pelos comentários também. Particularmente agora eu já vou ficar atento aos comentários. Antes de passar para o Luiz, deixa eu só pontuar 2 assuntos. Um foi a pedido da Valquíria. Ela encaminhou para vocês uma solicitação para atualização do cadastro dos professores, incluindo ali no CIG a formação. Então, ela pediu, né, para reforçar com vocês que a gente precisa, né, de urgência dessa atualização do cadastro dos professores dentro do sistema lá do CIG. Se ele tem uma graduação, informe que ele tem uma, tem professores que têm 2, 3 graduações. Então, vocês vão atualizar mediante a informação que o professor passa para vocês. Então, se ele tem mais de uma, é necessário informar, né, as 2 graduações que esse servidor tem.
Outra coisa que eu quero pontuar com vocês é a questão da planilha de atualização de CPF dos alunos e dos responsáveis. Ontem até coloquei no grupo que a gente recebeu, né, um dado atualizado e o trabalho que foi feito pelas escolas, né, a gente agradece a participação, o empenho de vocês. Nós somos a maior regional e nós conseguimos um êxito, né, satisfatório. Não conseguimos chegar ainda a 100%, mas a gente ficou numa meta, a gente tem 27% ainda de alunos para serem atualizados. Eles ficaram de enviar uma planilha atualizada com a relação dos alunos, assim que a CREA receber, passa para vocês. Mas continue com esse trabalho, a gente precisa, né, que todos os alunos estejam com os dados atualizados no CIG. E aí a gente reforça, o CPF não era, né, um documento obrigatório, o CPF dos responsáveis, mas ele passa a ser um documento necessário. Então, diferente de obrigatório para necessário. Então, nesse momento, é necessário que todos os responsáveis, né, tenham essas informações inseridas no sistema. E só tirando uma dúvida, porque algumas escolas já entrou em contato comigo, a questão do aluno que mora com o pai, com a tia, com a avó. Dentro do CIG, nós temos ali a aba dos dados familiares, ali é o dado do pai e da mãe do aluno. Então, isso tem que ficar claro para a escola. Dentro da ficha do aluno, dados familiares é o dado, né, correspondente à filiação, é o pai e a mãe. Dentro da aba de dados escolares, a escola consegue informar quem é o responsável, se é a tia, se é a avó, se é o irmão. Então, na aba dos dados escolares, vocês conseguem informar o responsável legal por aquele aluno. Mas a filiação é conforme documentação, porque algumas escolas ficaram na dúvida. Ele mora com o pai, eu vou informar quem lá na filiação? Filiação é o que está na certidão de nascimento. É o pai e a mãe. Dentro dos dados escolares, você informa o responsável legal. Se ele mora com a avó e a avó que foi lá e assinou o termo da matrícula, você vai informar o nome da avó e o CPF da avó como responsável por aquele aluno, ok? Então, agradecer, né, vocês por esse empenho, a gente conseguiu quase que bater a meta, mas tenho certeza que chegando à planilha a gente vai fechar esse 100% rápido e já pedi, então aquelas escolas que ainda não conseguiu fechar aqueles alunos da planilha anterior, continue com esse trabalho, porque nós precisamos, esses dados são necessários. Então, não é obrigatório, são necessários. Porque obrigatório é aquilo que, se eu não conseguir colocar no sistema, eu não consigo atualizar a ficha do aluno. Ele permite atualizar, né, porque não é obrigatório, mas ele se faz necessário nesse momento. Por isso que a gente precisa continuar com esse trabalho, né, de vocês. Então, agradeço à equipe, né, que está aí na frente da secretaria por esse trabalho que foi feito junto, né, aos pais na coleta dessas informações. E agora eu passo para o Luiz, que ele vai falar dos procedimentos pedagógicos. Marilene, Oi. Inclusive, com aquele cartão, né, da merenda escolar, é necessário esse CPF, né? Uma das forças-tarefas. É em função disso. É uma demanda que veio, assim, o objetivo ele veio depois, mas para que seja possível a emissão do cartão, é necessário que o CPF, né, esteja informado na ficha do aluno. Então, por isso que, então, se o aluno ele deixar de receber esse cartão, vai ser em consequência da não atualização do cadastro dele no CIG. Então, agora, a escola já tem um argumento para conversar com esse pai, com esse responsável, para ele repassar esse dado. Porque antes a gente sabe que teve pais que ficaram preocupados, até ligaram para saber se era verídico, né, se realmente as escolas estavam solicitando essa informação, mas agora vocês já têm, né, um argumento para falar para ele por que da necessidade dessa informação. Tá bom? Eu passo aqui para o Luiz, mas estou aqui acompanhando. Qualquer dúvida, a gente responde no chat. Obrigada, Marilene. Obrigada, Sérgio. Bom dia, bom dia. Eu vou tentar ser breve, tá? Porque a coisa aqui tá... Toda hora meu celular não para. Então, olha só. Até agora o que nós vimos? A Marilene passou para vocês, né, as orientações em relação à busca ativa. Nós vimos aí como estão as escolas em relação a esses estudantes, né, que a gente não sabe onde estão e a gente precisa encontrá-los. O Sérgio passou os princípios, né, e orientações legais. Agora, esse menino chegou na escola, foi resgatado. O que a gente faz, então, com esse estudante? Né? É só uma observação, pessoal.
vocês estão levantando a mão, não vão conseguir falar, por quê? Porque como essa web é gravada, então a nossa ideia, né, professora Edicléia, é disponibilizar para os demais assistirem depois. Então, se ficar uma discussão no meio, fica difícil para as pessoas que não puderam acessar ter esse acesso, tá? As perguntas de vocês depois serão respondidas, e se não nessa web, a gente faz uma outra, né, só para a gente tirar dúvidas em um outro momento. E aí, quando a gente fala da questão do estudante, chegou na escola, primeira coisa, que todo mundo sabe muito bem, né, melhor que eu, a acolhida. Então, nós precisamos acolher esse estudante. E essa acolhida não é só esses estudantes que nós estamos em busca ativa, não, são todos os estudantes, né? Então, essa acolhida, ela se faz presente no meu bom dia lá, quando o professor entra na turma para falar com o aluno, é o estudante que vai pegar atividade na escola, é a forma com que eu lido com esse aluno, né, que vai fazer com que ele volte ou não para a escola. Então, é muito importante o processo de acolhida inicialmente, né? Quem é diretor aí de CEPI sabe muito bem a importância que é isso, né? Termos de responsabilidade. Esse menino chegou na escola, eu acolhi bem ele, então eu preciso que a família faça um termo de compromisso, de responsabilidade. Por quê? Porque já é um resguardo maior para a escola que está desenvolvendo o trabalho, né? E aí o menino foi orientado. Então, esse termo de responsabilidade é importantíssimo, até mesmo para a gente ter um registro de que eu fiz meu trabalho de resgate do estudante, eu acolhi esse estudante, só que agora eu preciso corresponsabilizar a família também nesse processo. Beleza, tenho lá, fiz a acolhida, termo de responsabilidade. Agora eu preciso fazer um trabalho de diagnose, porque esse menino ficou afastado, esse menino retornou agora. Inclusive, como vocês viram lá em situações, nós tivemos casos de meninos que foram aprovados e sumiram, nós temos casos de meninos que reprovaram, né? Então, assim, são situações diferentes. Eu preciso saber o nível desses estudantes. Como eu faço, Luiz Carlos, diagnose? Eu vou inventar coisa nova? Não. Vocês já têm os instrumentos de vocês que vocês utilizaram, né? Tem os instrumentos lá da Secretaria da Educação, então vocês podem pegar e aplicar e fazer essa diagnose para você saber o nível em que está esse aluno e até mesmo como a escola vai se proceder diante do retorno desse estudante. Depois que eu fiz o diagnóstico, eu preciso traçar um plano de nivelamento. No caso do CEPIS, cada professor já traçou o seu plano de nivelamento. Nas escolas regulares, creio eu, que também já se articularam em relação a como fazer nivelamento dos estudantes. Então, é importante eu fazer esse trabalho de nivelamento de forma que ele consiga acompanhar os demais estudantes que estão ali, né? E depois fazer o trabalho de acompanhamento para ver se realmente esse menino ele vai continuar ou se ele vai evadir ou se ele vai desaparecer novamente da escola, tá? Daí a gente precisa desse trabalho sistemático e, como o Sérgio já colocou, né, a importância dos registros. É chato o registro? É. É importante? É, porque ele fundamenta o trabalho de vocês. Às vezes a gente peca por não registrar algumas coisas. E aí fica parecendo que a escola não está fazendo e sabemos que vocês fazem é muito, né? Só que a gente precisa ter esse hábito de registrar as coisas que nós estamos fazendo. Aí, olha só, nós recebemos um documento orientador, e nesse documento orientador, então, veio uma sugestão de como realizar esse trabalho com o estudante. Lembrando aqui, pessoal, é uma sugestão. Eu tenho um outro plano que eu posso fazer, que é mais eficaz, esteja à vontade, tá? Então, a primeira coisa, aplicar uma avaliação diagnóstica para identificar as lacunas de aprendizagem do estudante, como eu disse anteriormente. Não tem como eu receber esse estudante sem saber qual é o nível que ele se encontra, né? Até mesmo os nossos que estão frequentemente, né, futuramente, quando retornarmos às aulas híbridas aí, eu vou precisar fazer essa sondagem com os que estão, né, diariamente pegando atividade ou assistindo essas aulas. Imagine esses que desapareceram. Elaborar juntamente com os professores plano de estudo estruturado para recuperar sua aprendizagem. Não sei se vocês se lembram que nós demos como sugestão uma planilha de níveis dos estudantes, onde vocês puderam colocar lá os níveis, né? Ah, o estudante está nível 1, nível 2, nível 3.
para facilitar o trabalho ali de nivelamento. Então, eu posso fazer esse trabalho também para os estudantes que eu consegui fazer com que retornem por meio da busca ativa à escola. Então, nivela esse estudante. Eu tenho que saber qual é o nível, né? E esse plano de recuperação de aprendizagem, pessoal, nós temos instrumentos também. Nós temos aquele material de reforço que é enviado do ensino fundamental, da superintendência do ensino fundamental, superintendente de ensino médio, que podem ser utilizados. O que eu quero dizer é, quando você chegar no professor e falar, ele não vai ter que fazer um trabalho a mais. Eu só vou utilizar esse trabalho que eu já fiz, esse material que eu tenho, para esses outros estudantes que estão retornando, né? Selecionando aquilo que tem, né, coerência com o nível de aprendizagem que ele se encontra, porque não adianta nada eu passar uma atividade que o menino não vai conseguir resolver de maneira alguma. Então, por isso que eu preciso saber o diagnóstico para saber o nível, porque uma das coisas que motiva o estudante é ele pegar uma atividade ou começar um processo onde ele consiga. Então, nem que seja uma coisa bem básica, mas se ele conseguiu responder, né? Se ele conseguiu acompanhar aquele material inicial, ele vai se sentir motivado a continuar. Se o estudante entra na escola, eu falo, ó, você perdeu essa parte do ano letivo, agora você vai ter que acompanhar os demais e se vira nos 30, esse menino não vai voltar para a escola. Fato, né? Então eu preciso entender qual o nível que ele está, fazer um trabalho com ele, e aí vem, né, a sugestão lá dos plantões de dúvida, por exemplo, que vocês já têm lá no horário de vocês, para dar o suporte a esse estudante. Enviar material impresso para o estudante e já deixar agendado a data em que ele fará a devolução dessa atividade. Isso é importante, até mesmo para os estudantes que estão buscando essas atividades na escola, tá? Então, assim, deixa lá a atividade, mas olha, você tem 72 horas para entregar, porque se a gente deixar livre, no final do ano você vai ter estudante entregando a atividade. Final de bimestre, de véspera de conselho de classe, estudante procurando para entregar a atividade. Então a gente precisa determinar prazos, até mesmo para você monitorar se o que você está fazendo está tendo sucesso ou não, né? Após a devolução da atividade respondida pelo estudante, é necessário que o professor a corrija e dê feedback a ele, tá? Então, esse feedback é importantíssimo. Eu não consigo conceber uma escola que passa atividade para o estudante devolve, eu nem vejo essa atividade. Eu não tenho como aferir esse processo de aprendizagem. E aí eu vou abrir um parêntese aqui agora, tá? Até mesmo alguns gestores me procuraram e fizeram o seguinte questionamento. O professor está em teletrabalho, Luiz Carlos. Como eu faço agora em relação a pegar essas atividades? Então, olha só, pessoal. Uma coisa é eu obrigar o professor a cumprir o horário na escola. Outra coisa é o professor ir na escola, tirar a foto ou pegar essas atividades e levar para corrigir. Isso é fundamental. Então, a gente precisa entender o movimento, as coisas, até mesmo para orientar, tá? Então, olha só. Eu não vou obrigar o professor a ir para a escola, cumprir seu horário lá. Mas eu vou orientar o professor a pegar essa atividade, levar para casa, ou tirar foto e corrigir, porque isso faz parte do trabalho do professor. São dois processos diferentes. É o mesmo que muita gente me procurou. Eu posso obrigar meu coordenador pedagógico a trabalhar na escola, né? Isso é um acordo que você faz com o coordenador pedagógico. Se lá na escola você sentiu a necessidade de que o coordenador faça o alinhamento com você, esteja lá e o coordenador, ele concorda, bacana. Registre-se em ata e aí desenvolve o trabalho. Só que aí, da mesma forma que o professor, eu abro um parêntese aqui. Eu não posso obrigar o coordenador pedagógico a cumprir o horário na escola. Mas o coordenador pedagógico, ele pode ir na escola para fazer uma reunião comigo. Às vezes eu preciso que o coordenador veja a qualidade dessas atividades, dê uma verificada, isso faz parte do trabalho da coordenação. Então, em algum momento, o coordenador pode ir à escola? Pode, deve, porque ele precisa acompanhar esse processo na escola. Ele só está isento de cumprir o seu horário integral na escola, tá?
Ah, eu tenho escolas que o coordenador pedagógico quer estar lá presente. E aí eu vou proibir? Não, é um acordo que você faz com o seu coordenador pedagógico. Agora também o coordenador, ele não pode se isentar e falar, olha, estou resguardado pela lei, nem vou passar na frente da escola. Está errado, gente. Se o coordenador não acompanha o processo de ensino-aprendizagem, se o professor não busca atividade na escola para corrigir, o que a gente está fazendo então? Né? Como a gente afere a aprendizagem do estudante? Não tem como. Como eu direciono o trabalho, sendo que eu não estou vendo as atividades, a entrega, eu não estou acompanhando isso. Então, é importante, tem coisas que não precisa ter um documento ali falando, você tem que fazer isso. É inerente à nossa função. Tá? Então, uma coisa é cumprir integralmente o horário na escola, outra coisa é, em alguns momentos, eu ir lá na escola e ver, e verificar. Isso é importante. Tá? Tanto para professor quanto para coordenação. Oferecer a esse estudante a oportunidade de ter plantão de dúvidas presenciais para auxiliar nesse retorno à escola. Isso aqui é uma orientação vinda da SUPEI. Tá lá no documento. E aí está escrito como sugestão. Por que sugestão? Eu coloco aqui. Aqui, eu estou falando com Goiânia toda. E nesse contexto, eu tenho escolas conveniadas, eu tenho CEPIs, eu tenho militar. Cada um sabe das suas possibilidades. Eu tenho, por exemplo, escolas conveniadas que estão trabalhando com os 30% lá dos estudantes há um tempão e continuam. Eu tenho escolas aqui que já fazem esse acompanhamento a estudante. Né? Então, a gente não deu orientação nenhuma, mas sentir a necessidade. Houve uma organização lá na escola e aí definiram em fazer. Tá? Então, não é uma coisa que você vai impor em fazer. Tá? Agora, se eu não tenho como, por exemplo, fazer esse plantão de dúvida presencial, eu tenho, por exemplo, escolas que pegaram aqueles tablets amarelos e arrumaram e emprestou para o aluno acompanhar a aula pelo tablet. Salvou a aula e emprestou para o aluno assistir. Então, são formas que a escola busca para atender. Eu posso, por exemplo, pegar a aula que o professor ministrou, salvar no pendrive, e lá no pátio da minha escola, sei lá, eu faço um agendamento, e aí eu transmito essa aula para o aluno que vai lá. É claro que respeitando distância de 1,5 m, todos os procedimentos de segurança. Mas se esse menino foi lá, pegou a atividade, ele não pode sentar lá e assistir 15 minutos de aula. Então, são coisas que a escola pode articular, tá? Ah, Luiz Carlos, tem uma fórmula para as escolas? Não, quem sabe como funciona a sua unidade escolar é você gestor. O que a gente precisa é o quê? A gente precisa organizar de forma que a coisa funcione. Aí alguém está falando, prevejo denúncias. Se você prevê denúncia na sua unidade escolar, aqui está escrito o quê? Sugestão, tá? Eu tenho escolas conveniadas que trabalham já dessa maneira. Minha escola precisa trabalhar? Não, é uma sugestão. Mas o que eu preciso fazer é atender esse estudante. Nem que na minha lista lá de atividade tem uma orientaçãozinha para ele, que ele possa entender o processo e ele possa, a partir daí, dar continuidade. É igual, por exemplo, os estudantes, vocês têm vários estudantes que vão lá na escola, pega a atividade, devolve e não tem plantão de dúvida. E esse menino está lá, entrega a atividade, devolve, entrega, devolve. Né? Então, se tem esse movimento, por que não fazer com esses outros, tá? Então, alguém falou, repita a sua fala, e repito com propriedade, tá? Se a minha escola, eu tenho escola conveniada, tem lá, tem pessoas lá, tem escolas que estão trabalhando plantão de dúvida. É orientação? Não é nossa. Mas a escola vê a possibilidade de fazer isso, então a escola pode se articular, mas não é a orientação da SEDUC. Aqui é uma sugestão, caso você faça isso. E outra, quando a gente está falando aqui de busca ativa, não é uma coisa que você vai preencher uma planilha, ligar para o aluno e o aluno vai aparecer amanhã, vocês sabem disso, né? É um processo. Então, a gente vai começar a fazer isso, tendo a esperança que esse menino vai aparecer, sei lá em junho, lá em agosto. Então, até lá, a gente já tem um outro contexto, outras possibilidades aí, se Deus quiser, né? Então, assim, nesse momento, eu vou fazer o que é possível lá na minha escola. O que é importante é acolher esse estudante, é assistir o estudante, é diagnosticar, é fazer com que ele não perca os estudos, não perca, né, como eu posso dizer,
Não perca a esperança, não deixe de frequentar a escola, tá? Acompanhar e monitorar a frequência e aprendizado desse estudante. Ele precisa ser acompanhado pelo menos 1 ano para garantir a sua permanência na rede, porque não adianta nada. Eu começo agora, acompanho o estudante, aí daqui a pouco ele abandona. Isso nós tivemos vários casos. Se a gente abrir lá o CIG, a gente observa pelo histórico de frequência que tem estudantes que começou a participar, desapareceu. Aí depois apareceu novamente, desapareceu. Então a gente precisa garantir a permanência desse estudante. Por meio de quê? Acompanhar, verificar, conversar, né? Sobre o que está acontecendo, né? Então a gente precisa ter essa proximidade ao estudante, tá? Alguém falou aí, eu preciso sem documento, eu não vou fazer. Pessoal, é o seguinte, a busca ativa a gente precisa realizar. Já foram dadas as orientações e princípios legais, embasamentos legais, e como você vai desenvolver na sua escola, você vai articular. O importante é que você desenvolva esse trabalho. Esse trabalho precisa ser feito? Precisa, tá? Como você vai fazer? É você que vai articular, você é gestor. Quando eu era gestor da minha escola, eu articulava processos dos quais a minha escola conseguia fazer e eu obtinha resultados ali, tá? Então não vai ter um documento falando, você vai pegar os estudantes e vai formar grupos lá de estudo dentro da sua escola. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu preciso acompanhar esse estudante. A forma de acompanhamento, sua escola vai definir qual é a melhor. Aí uma coisa que eu coloquei aqui, que é importante, que está o tempo todo, eu estou atendendo várias escolas e a gente bate na mesma tecla em relação a cumprimento de carga horária, tá? Aí muita gente, eu preciso de um documento para obrigar meu professor, que foi modulado em 28 aulas, cumprir 28 aulas. Gente, a partir do momento que o professor é modulado em 28 aulas, ele precisa ministrar 28 aulas. Isso não precisa de documento, não. A própria modulação do professor. No início do ano, nós tivemos aqui vários professores que brigaram. A Valquíria, infelizmente, ela está atendendo ali, não está aqui presente, mas vocês sabem muito bem quem veio aqui. Um monte de professor brigando para ter 60 horas. Muita gente. Eu quero 60, eu quero 60, eu quero CPI por causa de R$2.000. Enfim, se eu me propus a ter 28 aulas, eu sei que minha carga é de 40 e eu preciso ministrar 28 aulas, eu tenho que ministrar 28 aulas. Fato. Quando a gente faz um horário de aulas e registra no CIAP, aquele horário não é de enfeite, aquele horário é para ser execuível, é para funcionar, de forma que qualquer pessoa que queira assistir sua aula, a professora Enicléia, eu gostaria de assistir uma aula de língua portuguesa da primeira série lá da escola do Ricardo. Ela sabe que lá no horário, a primeira série está lá no segundo horário, ela vai entrar e vai estar lá a aula, porque o professor está cumprindo o horário dele. Eu não vejo problema em relação a isso. Nós estamos recebendo por essas aulas. Então, a gente tem que fazer jus ao recebimento das aulas, né? Então, a aglutinação, gente, nunca foi uma orientação nossa. No ano passado, quando nós estávamos ensaiando, né, esse REAMP, era tudo novo para a gente não conhecia nada. Então, nós começamos a aglutinar os alunos, até mesmo para acolher, para entender o processo. Quando foi início de ano, tem até um monte de web da professora Fátima, da professora Márcia, da professora Asvani, da professora Gisele, falando sobre essa questão de cumprimento de horário. Aí eu não entendo como tem escola que fala, não, eu preciso de um documento para obrigar meu professor a cumprir carga. Uai, não estou entendendo, tá? Então, se eu tenho 28 aulas, eu tenho que ministrar 28 aulas. Outra, se eu tenho turmas ali, tenho lá 4 turmas de primeira série, primeiro A, B, C, D. O aluno, ele precisa entender que ele está dentro de um contexto, dentro de uma turma, saber quem são os colegas dele, que é assim que a gente constrói as relações. A partir do momento que eu junto 4 turmas em uma e ministro uma aula, eu não sei se eu sou da A, da B, da C, eu perco identidade. Isso enfraquece o processo, e principalmente porque, se Deus quiser, lá em agosto a gente começa lá o híbrido, e esses meninos vão estar em turma. Eles precisam ter essa identidade de turma, tá? Então, assim, em algum momento, pode acontecer, por exemplo, lá no CEPI,
eu tenho um aulão lá do CEPI de pós-médio, né? Os diretores, né, que participou no ano passado dos InterCEPIs, né, a gente fazia esses momentos, e era bacana, era. Aquilo são momentos que a gente faz na escola, são movimentos, e não juntar o tempo todo. Nós temos casos, e o pior que é o coleguinha, que vem aqui na CRE, que vai lá na SEDUC e denuncia. Olha, eu tenho professora X que está me obrigando a cumprir minha aula, sendo que eu tenho um colega lá da outra escola que na metade da semana ele já fez 60 horas. Isso está certo? Não está. E o pior é que a gente tem evidências, que a gente pega Instagram, Facebook, tá lá o professor na chácara, tá lá em outros lugares, né? Sendo que aquele momento era para ele estar cumprindo a sua aula. Se você abrir o CIAP, tá lá no horário que ele teria aula no primeiro A, por exemplo. E de repente ele está no mercado. Ele está em outro lugar sem estar na sala de aula. Isso é, gente, complicado. Porque a gente acaba, sabe? Um ou outro faz uma coisa dessa, a gente acaba queimando a classe toda. Porque, assim, se um professor consegue ministrar quatro turmas ao mesmo tempo, aí a secretaria, se eu fosse secretário, eu faria essa leitura. Para que eu vou contratar 4 professores, então, se um consegue ministrar o trabalho de 4? Então, a gente acaba perdendo no processo, né? E não é essa a ideia, é a gente acompanhar esses meninos mais de perto. Aí falar, mas só tem 5 alunos, ótimo. Se eu tiver 5 alunos na sala e esses 5 alunos conseguir aprender de uma forma eficaz, a gente está ganhando com isso, né? Então, assim, cuidado, tá? Cuidado. Porque nós já temos, olha, aqui eu coloquei um exemplo e deixei até registrado, hein? Essa web está gravada, para depois falar que a CRE deu orientação contrária, né? Coloquei aqui, ó, uma coisa é ministrar aulas de 15 minutos em uma plataforma, seguido de atividade para cada turma. Então, por exemplo, eu sou professor de matemática, eu tenho 2 horários, tenho uma aula dupla. Eu posso ministrar 15 minutos, passo a atividade para o estudante, uma atividade que ele vai fazer no restante do tempo, e aí, nesse momento, eu estou ali para tirar a dúvida do aluno. Em algum desses momentos, eu posso ajudar, por exemplo, na busca ativa. Então, nada impede. Igual nós tivemos escola que falou, olha, se eu obrigar o professor a cumprir o horário, ele não vai me ajudar na busca ativa. Então, tem alguma coisa errada aí. Em primeiro lugar, porque as aulas foram reduzidas para 40 minutos. Isso significa que, num dia, eu tenho 1 hora a menos. Então, essa 1 hora a menos, eu preciso otimizar, porque o professor, ele não está ministrando aula, mas ele precisa cumprir esse horário. E aí eu posso usar, por exemplo, na busca ativa. Eu estou agindo erradamente? Não, porque ele está recebendo por isso. A gente não peca em fazer as coisas certas. Se tem um horário lá, você organizou o horário, cumpra aquele horário, o professor já está sabendo que é aquele horário que ele tem que fazer. Ah, mas o menino não tem acesso à internet, o pacote de dados dele não suporta. Mas vem cá, o pacote de dados, ele conversa com o outro pacote de dados do colega, porque assim, o menino vai ter lá as suas 6 aulas, independente de estar ele com A, com B, com C, a mesma coisa, eu entendo isso. Então, isso não é argumento. E ontem eu escutei isso. Infelizmente, ontem eu escutei pessoalmente isso, esse argumento de que a qualidade vai cair e tal, eu não entendo. Para mim, a qualidade vai melhorar, por você estar com menor quantidade de alunos ali direcionada. Então, essa justificativa, gente, não cabe, tá? Então, olha só, a gente já tem um tempo menor de aula. O menino já vai fazer a quantidade de atividades em casa. O que a gente precisa garantir é o quê? São os períodos, os horários de aprendizagem. Então, o menino tem 6 aulas, ele precisa ter 6 momentos no dia de aprendizagem. A forma que você vai articular isso, eu posso, por exemplo, juntar lá um professor de português e matemática, numa aula dupla, ministrar essa aula e passar uma atividade interdisciplinar. O menino está tendo a aula dos dois? Está. É diferente de eu pegar primeiro A, B, C, D, juntar todo mundo e ministrar uma aula de matemática para 4. Aí eu peguei 4 aulas em uma. Se eu seguir esse ritmo, em 7 aulas, eu já ministrei 28 na semana. 7 momentos eu já fiz a carga de 40, se eu sou professor de matemática. E aí o restante, ó, sei lá, eu tô livre. Né? Então, não tá certo, gente. A gente tem que fazer as coisas certinhas, né? Ô Luiz, e assim, a forma que você às vezes coloca, até parece que nós estamos pedindo um favor. Colegas, por favor, não é um favor.
Todas as nossas webs estão sendo gravadas para ser a nossa ata registrada, né? Então, vocês cobram tanto da gente, agir dentro da legalidade, né? Respaldo legal, é o que a gente tem trazido aqui para vocês, mas a prática de vocês tem que ser igual ao documento. Qual que é o documento? Lá no sistema, o seu professor tem 28 aulas. E a sua prática? Como é que está a prática lá na escola, no chão da escola? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Então, não seja defensor do professor cumprir a carga horária que ele... não cumprir a carga horária que ele tem modulado. Seja defensor dele cumprir a carga horária. Se ele não quer ter aquela quantidade de aula, aí sim é outra conversa, a gente pega e passa para outro. Mas isso tá virando assim uma situação muito complexa, porque o próprio Luiz falou aí, às vezes as pessoas chegam em mim e falam isso, né? Dessa dificuldade, mas a aula já foi reduzida, né? Já está tendo uma redução. Um evento atípico, igual o Luiz colocou, né? De um webinar, intercepir alguma coisa, acontece, mas isso ser uma rotina, isso é sério. Cada dia eu fico mais assustada quando eu vejo professores indo na CRE pedindo para dar 42 aulas. Professor que nunca teve 42 aulas, agora quer 42 aulas. Mas você sabe por que ele quer? Porque ele não está dando nem as 28 que ele tem, então ele já entendeu que ele não vai ter que ministrar as 42 dele. Então, por favor, leve isso muito a sério. Você é o gestor, né? E a responsabilidade está nas mãos da liderança. Assim como eu também tenho responsabilidade aqui, que eu não vou transferir para os outros, não. Se alguém tem que ser punido, o ônus e o bônus é meu, né? E do mesmo jeito é o gestor. Então, se posiciona. Aí você disse que alguém perguntou que só vai fazer a busca ativa se tiver isso documentado. O que é isso que nós estamos fazendo aqui agora? O que é os embasamentos legais que nós apresentamos aqui? Gente, nós não vamos perder tempo para pedir coisas para vocês que não é uma orientação séria e legal para isso. Ninguém está aqui para perder tempo. Nem CRE, nem escola, nem professor, nem diretor. Então, está aí todos os embasamentos legais. E não tem embasamento legal maior do que a leitura dos resultados da minha escola. É eu ler os meus resultados e ver de que forma eu preciso resolver os problemas deste resultado, que não está satisfatório. Certo? Então, por favor, assuma... nós temos que entender, nós que somos gestores, que na nossa função nós temos o ônus e o bônus. Não dá para ter só o bônus. O ônus faz parte dela também. Tá? Nicleia, e uma coisa, né, que tem que ficar claro é o seguinte: nós estamos dando essa orientação que é a mesma que os tutores, né, estão tendo nas escolas, e nós estamos registrando em ata essas orientações. Caso alguma escola não siga, aí, olha, a gente não pode fazer nada, nós orientamos. E a gente sempre trabalha com o princípio da profilaxia, né? Então, antes de estourar, a gente já está alertando para a gente se ajustar para não ter dores de cabeça futura. Olha, porque isso envolve pagamento, isso envolve lá Luiz, rendimento, é dinheiro. Outro exemplo que a gente pode dar, das coisas que a gente alerta, fala que vai dar problema, é o exemplo do reformar. Eu sei que é uma pauta que não é aqui agora, mas é um exemplo claro. Desde quando saiu o reformar, gente, pode pegar todas as orientações nossas do que ela tinha que ser gasto. Mas foi ignorado. E agora está sendo um problemão. Mas quero parabenizar aos gestores que estão se organizando e, de alguma forma, o que era previsto para o reformar está sendo feito. Mesmo tardiamente, né, que já era para ter sido feito, está sendo feito. Tá? E, inclusive, também quero só alertar, não deixe a portaria do equipar vencer, tá? Às vezes eu tenho diretor, colegas que falam para mim assim, eu não sei com o que gastar. Meu Deus do céu. Eu finjo que eu não escuto isso. Eu finjo que eu não escuto isso. Se não tem dinheiro, reclama que não tem dinheiro para investir. Tem dinheiro para investir, diz que não sabe com o que gastar.
é complicado. Tem hora que a gente põe algumas colocações que a gente compromete a gente mesmo, sabe? Né? A gente põe em xeque a nossa competência enquanto gestor. Então, pense antes de dizer, né? Pense antes de agir, para que no final tudo dê certo. Tá bom? Obrigada. Professora, aproveitando, né, essa linha aí de raciocínio, nós temos escolas, né, de ensino médio parcial que recebe a PFC, né? O plano de flexibilização curricular. O que acontece? Muitas não executaram esse plano. E aí, essas escolas têm até dia 23 para fazer ajustes. Procurem o João Neto, tá? O pessoal lá da inspeção, qualquer coisa a gente pode também dar, lá da prestação, qualquer coisa a gente pode dar o suporte, mas procurem seu analista, porque você precisa fazer o ajuste do seu plano, e até dia 23. Depois do dia 23 não tem como fazer mais. Então, se você programou 2 anos atrás comprar 5 armários, o dinheiro não dá mais para comprar 5 armários, porque é MEC, gente. Se lá está dizendo que é 5 armários, tem que ter 5 armários na escola. E aí se vira nos 30. Por isso que a gente precisa desse ajuste até dia 23, tá? E aí eles vão passar os procedimentos de fazer isso. Não deixem passar essa data, pelo amor de Deus. Ok. E qualquer dúvida aí, pode também ir no nosso privado, tá? Isso. Vocês que levantaram a mão aí, né, que está com alguma dúvida, quer saber alguma coisa, pode nos procurar no privado. Estamos à disposição. Isso. Outra coisa, professora, é em relação ao CAED, né? Nós tivemos um avanço aí, nós saímos de 40% para 53%, mas ainda é pouco. Ótimo. E a gente tem até dia 23 que encerra totalmente. E eu fiquei triste. Vamos conseguir. Porque nós fizemos vídeo, web, muitas coisas, e final de semana ainda tinha diretor que nem acessou a plataforma. Aí não dá, gente. Aí vai dar problema? Vai, porque deixou tudo para cima da hora. Não vamos deixar as coisas... Eu falei sobre isso. Quando eu falei os que tinham aplicado lançar até sexta, era prevendo que esses últimos dias aqui ia ser essa dificuldade que está sendo, porque é o estado inteiro, né? Mas aí acha que a gente está mudando a data, que a gente está forçando a fazer uma coisa que o prazo é maior. Pessoal, confie no que a gente fala. Porque a gente tem uma relação daqui para cima, né? Então, a gente sabe, assim, algumas nuvens que existem aqui que talvez os olhos de vocês não alcancem, tá? Mas confie na gente, assim como a gente confia em vocês. Isso. E aí, Enicleia, para fechar, hoje cedo começou a avaliação foco na aprendizagem. Como é a primeira vez que a Superintendente de Ensino Médio está fazendo, ocorreu alguns erros, tá? Em relação a algumas escolas técnicas que não foram inseridas. E aí o que acontece? Eles tiveram, então, de fazer ajuste no sistema e deu uma travada. Vocês viram que travou, legal. O que nós vamos fazer? Peçam aos professores de vocês, tá? Para falar para os alunos, para, por enquanto, deixar quieto, até eles resolverem a plataforma, tá? Para a gente não ter maiores problemas. E a professora Osvani, ela disse o seguinte, que ela vai postergar o prazo, tá? Então, quando a plataforma tiver ok, eu até coloquei no grupo de vocês, quando tiver tudo ok, bonitinho, a gente dá um ok para vocês e aí vocês falam para os alunos, tá? Então, tranquilizem os professores de vocês, os estudantes, tá? Infelizmente, é assim, são mais de 50 mil pessoas acessando a plataforma. Então, em algum momento vai dar tilt, vai dar um problema lá. Né? Então, eles já estão resolvendo. Então, quando tiver tudo 100%, eu dou um ok para vocês e vocês retomam, tá? A avaliação. E aí nós vamos, provavelmente, ter um prazinho maior. Mas, a princípio, nós temos até sexta-feira para fazer a avaliação. Ok, pessoal? E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês, assim como, né, toda a CRE, né? E nesses dias a gente vai lançar, né, professora, o nosso canal no YouTube. Lá a ideia é concentrar, né, todas as informações, formações e até mesmo coisas que vocês fazem, né? Então aguardem que nós temos mais esse meio de comunicação para estreitarmos os laços. E qualquer dúvida que você tiver em relação a qualquer procedimento, nos procure antes de tomar alguma decisão que você está em dúvida, né? Porque depois que tomou a decisão, para reverter é complicado, tá? Então, estou em dúvida, nos consulte antes para depois tomar a decisão,
ok? Luiz, só mais um recadinho aqui. Por favor, pessoal, tenha atenção para não enviar SEI diretamente para a SEDUC, ou não ir à CRE resolver alguma demanda e já ir direto à SEDUC. Por quê? Se você está procurando a CRE e não está sendo atendido como deveria, sua demanda não está sendo resolvida, por gentileza, eu peço que vocês me procurem. Nós estamos ali para ajustar e alinhar. Agora, o que eu não posso, o que eu acho vergonhoso é eu ter que receber ligação de superintendentes dizendo que gestores de Goiânia estão indo despachar direto com eles, se eles não sabem a hierarquia que tem, que quem despacha lá na SEDUC com o superintendente são os coordenadores regionais, né? E isso é feio, gente, não para mim. Agora, isso mostra que não tem uma hierarquia, né? E eu já tenho alguns nomes que me passaram, então vou chamar esses diretores para conversar e perguntar, peraí, a CRE realmente não está te atendendo como você deveria? Você procurou o departamento? Não teve um atendimento à altura? Vamos alinhar isso, nós estamos ali para melhorar, né? É o nosso dever, é o nosso papel, tá bom? Ok. Por mim, terminou, Luiz. A Marilene quer reforçar aqui um recadinho. É só para não ficar dúvida, né? E assim, eu vou finalizando minha fala aqui, tá? A Marilene encerra. Então, assim, desejo a vocês, tá? Um ótimo trabalho. Quarta-feira nós temos feriado aí para recuperarmos, né? As nossas energias, recarregar as baterias e assim, tudo vai dar certo. Só não dá certo quando não pensamos em equipe. Quando eu penso no meu amigo, no meu mundinho, né? Exatamente. E é isso, pessoal. Um ótimo dia para todos. Um ótimo restante de terça-feira e, como o Luiz disse, que amanhã possamos estar com a nossa família, buscando todas as energias positivas e dizendo, estamos ali para servir, tá? Servir vocês da melhor maneira. Um grande abraço. Só reforçando, né, a questão do recebimento da planilha, que nós vamos encaminhar para vocês. A planilha vai ser repassada para cada escola via tutor. Então, o tutor vai receber a planilha das suas unidades e vai distribuir individualmente para cada uma. E vocês vão devolver essa planilha para nós dentro do prazo, via SEI, que vai ser encaminhado para vocês até, né, agora no horário de almoço. Eu vou encaminhar o processo norteador, que vocês vão estar devolvendo as planilhas para nós via SEI, que nós consolidamos e encaminhamos para a SEDUC, certo? Então, a planilha chegando para o tutor passa para vocês. Recebendo a planilha, a gente já pede para que vocês já comecem a fazer esse trabalho, que o nosso prazo é curto. Nós precisamos que essas informações sejam devolvidas para nós até quinta-feira da semana que vem, para que a gente tenha sexta-feira para consolidar e passar para a SEDUC na segunda-feira, dia 5. Certo? Dia 3, né? 3/5, na segunda-feira. Então, vai o SEI. Eu vou mandar por e-mail também, né? Para colocar, assim que eu disparar o SEI, eu coloco no grupo dos diretores falando que o processo já foi encaminhado. Então, da minha parte também finalizei, agradeço a participação, não sei se o Sérgio quer falar mais alguma coisa. E... Só uma informaçãozinha muito rápida. Gestores, abrindo um parênteses aqui dentro desse assunto, lembrem-se que vocês estão com várias verbas, tiveram várias verbas, mas enquanto patrimônio, não estamos recebendo as inclusões. Todo bem imóvel que é adquirido precisa incluir. E não basta apenas encaminhar para a prestação de contas. É preciso de preencher o formulário de inclusão e encaminhar para nós. Esse formulário já vai chegar para vocês aí atualizado. Preenche e nos encaminha. Bom? Obrigado, bom trabalho a todos vocês.